noite. Tive um probleminha Vamos ver se vai técnico aqui na dar. entrada. Bom, agora foi. Uhum. Boa noite, Boa noite. pessoal. Boa noite, Ingrid. Nesse momento, eu recebo os convidados, né? Eu tenho uns fãs aqui que tem, já bati o ponto na quinta-feira nesse horário. Zenir, Tânia Maria, Rosa, Graziela, Isa, sejam bem-vindos. Lu, querida, Thay, André, nossos queridos, está ao vivo. Dalton, sejam bem-vindos. Séries, Daia, Cris, Fabiola, Neuza, sejam bem-vindos. É um prazer. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, né? Que além de ela ser uma convidada, ela é uma amiga do peito, né? Minha comadre, né? Eu tive a honra de fazer o parto dela, o pré-natal, e ainda fui escolhida para ser Dida da Antônia. Foi um dos grandes presentes que a vida me deu, você e a tua família. Seja Da bem-vinda, vida. amiga. Boa noite, seja bem-vinda. Quero te Se dizer que é apresente um para prazer nós muito aí. grande estar aqui conversando contigo, com o teu público, para a gente falar um pouco mais sobre um assunto que entre nós, nos bastidores, a gente conversa bastante e considera também importante. Então, a gente poder estar juntas aqui, conversando e falando para o público sobre tudo isso que a gente acha importante, está sendo um prazer grande ao teu lado. Obrigada pelo convite. Sim, imagina, eu que agradeço. Podemos deixar depois perguntas, Uhum. caso o pessoal queira fazer, né, amiga? E aí eu vou anotando aqui, caso alguém tenha alguma pergunta, que aí no final nós deixamos uns minutinhos para fazer as respostas. E ó, Ah, a Liz já entrou ali, boa a noite. Tia, a Caro, seja bem-vindo, né? As nossas Isso. amigas em comum. Então, assim, eu estou fazendo uma pós em medicina de precisão. E recentemente eu já tinha comentado com a Ingrid de nós fazermos essa live. E deu a coincidência que essa aula foi sobre detoxificação. Então, veio bem a calhar, porque o meu trabalho, né, que eu venho fazendo, eu precisaria de alguém que ajudasse para que eu pudesse encaminhar os pacientes para fazer isso na prática, né? Então, hoje se fala muito em alimentação saudável, só que quando a gente estuda desintoxicação, existe uma diferença em desintoxicação e detoxificação. Então, desintoxicação é quando tu entra em contato com algum produto, né, exagero ou produto tóxico, aí tu tem que desintoxicar, e isso geralmente é feito de uma forma mais aguda, né, mais urgente. A detoxificação é uma coisa que se fala muito pouco ainda. Então, até se comenta, isso aí é do pessoal que pensa muito o pessoal que defende o não uso de produtos, né, tóxicos. Não, isso hoje está cada vez mais presente e necessário no nosso dia a dia. Que quando a gente se alimenta saudável, mas se tu não tem uma detoxificação e estudando os testes nutrigenéticos, nós conseguimos cada vez mais estar precisos no sentido de que tem pessoas que têm facilidade, as vias de detoxificação corretas. E na prática, tu não sabe quem tem isso, até porque os testes hoje ainda não são disponíveis para todo mundo, né? Eu até, recentemente, eu fiz um que a minha nutricionista, a Silvia, ela considera, por enquanto, ainda tem o melhor, que nenhum deles é perfeito, então deve estar chegando daqui uns 15, 20 dias. Talvez eu vá fazer uma live com a Silvia para nós interpretar o meu exame, né? Mais ou menos para o pessoal entender o que é esse teste. Então, o que nós temos, assim? As vias de detoxificação, elas são baseadas na alimentação. Por exemplo, quando é que eu penso em fazer o detox? Eu vou fazer uma pequena introdução e Sim, aí a gente vai entrando, né, com as formal entre experiências dela. amigas. Então, é, por exemplo, tem uma pessoa que tem um estilo de vida. É a primeira coisa, que na epigenética, a genética, todo mundo já sabe o que eu falo, né? A epigenética é aquilo que a gente pode mudar, que são nossos hábitos. Então, um estilo de vida. Então, a pessoa, álcool. O álcool, a semana que vem vai ser nossa live sobre o sono. E eu digo hoje que os dois males do século é a falta de sono e o álcool. Né? Porque o álcool ainda todo mundo associa com coisas boas, festa, alegria, carnaval, futebol.
E o fígado, para você ter uma ideia, o fígado pode levar 3 dias para conseguir detoxificar, eliminar o aldeído e os metabólitos dele. Então, imagina as pessoas que tomam todos os dias. Então, esse tipo de paciente é um paciente que vai precisar fazer detox. Aí tu pega um paciente que é sedentário, um paciente que dorme mal, paciente, por exemplo, que faz dieta, não emagrece, ou emagrece, engorda. Paciente que faz exames, vai no médico, está tudo bem, mas clinicamente esse paciente não está bem, está cansado, ele Com está com dor no corpo. irritabilidade, Então, um isso é que onde não a é gente entra para no dor, trabalho com da dores de INCE. cabeça, com constipação. E os exames realmente demonstram que, teoricamente, está tudo bem. Óbvio que não está tudo bem e óbvio que alguma coisa precisa ser feita, né? Eu tenho alguma coisa para Uhum. falar com relação a isso, do quanto hoje eu valorizo a alimentação como remédio, mas eu vou deixar mais lá para o finalzinho. Eu queria começar falando um pouco sobre esse nosso tema que a gente escolheu, sobre a necessidade de detoxificar depois de um período prolongado de excessos alimentares. Que quando a gente pensou nesse tema, tinha passado aquele período de carnaval e a gente via que todo mundo, né, que todo mundo sai da rotina, que é Natal, diferente. Ano Novo, Detoxificar praia. o corpo é uma coisa importante para todo mundo. Mas detoxificar depois de um período prolongado de exageros alimentares é praticamente fundamental. É nessa hora que o corpo entra quase em colapso. Por quê? A gente passa a utilizar um tipo, eu tô falando em geral, quando acontece isso, férias, feriado, vai viajar, passa a se alimentar com um tipo de alimentação que não é a alimentação da rotina. A pessoa passa a comer fritura quando não é acostumada a comer isso. A pessoa passa a comer pizza, hambúrguer, só uma friturinha aqui, só um álcoolzinho ali, mais um drinkzinho. Acaba vendo amigos e eu passei por um período assim, que eu me mudei recentemente de volta para o Rio Grande do Sul. Os amigos querem receber, querem confraternizar e recebem com um vinho, alguma coisa assim. Eu sou uma das pessoas que gosto de um vinhozinho. Mas eu periodicamente procuro fazer essa limpeza no meu corpo. Refrigerante, que é uma coisa que eu já nem costumo mais falar sobre isso, que eu acho que isso já é uma coisa tão desatualizada e tão fora de moda, refrigerante, mas enfim, tem gente que passa a fazer uso disso porque sai da rotina. Então, nesse momento, existe uma sobrecarga muito grande sobre o corpo, que causa quase que um colapso dos sistemas do corpo, mas especificamente sobre o fígado, que é o órgão responsável por metabolizar essas toxinas. Então, nesse momento, é muito importante que a gente faça uso de uma alimentação que seja anti-inflamatória, como forma de beneficiar o organismo e ajudar ele a conseguir fazer essa faxina. Então, a gente entra com uma série de alimentos anti-inflamatórios, e aqui eu vou citar alguns exemplos desses alimentos. E lógico que quando eu cito alimentos anti-inflamatórios, eles não são usados isoladamente. Uma pessoa que vai lá e come uma couve ou toma um suco verde e acha que aquilo é um suco detox. Não existe isso. Existe um processo detox que os alimentos são componentes desse processo num todo. E não é um suco que vai fazer a pessoa ficar destoxificada. Muita gente fala em limão. Limão é um dos alimentos muito benéficos durante o detox. Frutas cítricas são muito benéficas no detox. Laranja, abacaxi, limão. Mas as pessoas pegam o recorte disso e utilizam, passando adiante informação, por exemplo, de que o limão todo dia de manhã vai fazer a pessoa vai fazer ela emagrecer. Lógico que não vai fazer emagrecer, isso depende de todo um contexto de vida. Mas o limão associado a alimentos e um processo detox é um dos alimentos que se usa como anti-inflamatório nesse processo de limpeza. O que mais que a gente pode citar entre esses alimentos? Frutas vermelhas, morango, amora, framboesa, goiaba, azeite de oliva extra virgem, abacate é um poderoso anti-inflamatório, pimentas e pimentões. Dois que eu gosto muito e que fazem parte do meu dia a dia, começando o meu dia através de shots, que são
o açafrão e o gengibre. Então, eu já costumo, eu acordo e vario entre os shots, entre diversos tipos de shot de manhã cedo. Mas eu já estou ali. Claro que no meu contexto de alimentação mais saudável, isso faz todo sentido. Eu já estou dando uma dose de anti-inflamatório e antioxidante de manhã cedo para potencializar a saúde do meu corpo. Então, isso realmente é um conjunto. Isso tem que ser pensado num processo de detox e não num suco de detox. O suco sozinho não é capaz de fazer essa mágica. A gente percebe que tá. Sabe, amiga, que é assim, ó. Oi? Desculpa, cortou um pouco. Por exemplo, o nosso corpo ele tem um sistema de detoxificação. Então, quanto menos a gente atrapalhar ele, melhor ele funciona. Então, como isso é uma coisa que normalmente a gente atrapalha ele quase que diariamente, então a necessidade de fazer isso, né, porque a maioria hoje, né, das doenças crônicas que nós temos estão associadas com a toxicidade, né, com os produtos que nós ingerimos. Mais adiante, lá no final, eu vou falar sobre esses produtos que a gente hoje chama eles de xenobióticos ou disruptores endócrinos, que é um outro nome, um termo hoje utilizado, né? Então, isso o nosso corpo, se nós não atrapalharmos, ele acaba ele mesmo já conseguindo. Então, esses produtos, eles são aliados para que, quando a gente atrapalha, Pode eles colocar no colocam o trilho, nosso né? corpo em dia. E isso que eu falo assim, para que a gente possa otimizar, para que a gente possa ajudar o nosso corpo a realizar essa tarefa quando a gente atrapalhou, então, essa rotina de detoxificação, a gente precisa dar para o corpo um combustível de boa qualidade. A pessoa, quando compra um carro, quando tira da concessionária e vai a primeira vez abastecer, em geral, quer o melhor combustível. Por que as pessoas não pensam dessa forma quando é o combustível que elas estão usando para elas mesmas? O alimento é capaz de fazer muita coisa benéfica com relação à nossa saúde. Então, a gente precisa pensar num combustível de boa qualidade para que a gente possa ajudar o corpo a fornecer o potencial máximo. Isso só vai acontecer quando a gente estiver se alimentando adequadamente, ou quando a gente já tiver com o organismo limpo desse acúmulo de toxinas que muitas vezes vem ao longo de muito tempo. Tem gente que chega e fala para mim assim, que tem esses sintomas que a gente conversou, de irritabilidade, de um sono de má qualidade, que deita, não consegue descansar, é um sono agitado, ou então que passa com sensação de estufamento, passa com gases, intestino não funciona. E aí eu começo a fazer questionamentos para essa pessoa. Como é o tipo de alimentação dela, se ela costuma ingerir frutas, se ela costuma ingerir vegetais e tudo mais. E aí eu entro nesse assunto de como são os vegetais que você costuma consumir. São orgânicos? Não, não são orgânicos. Então, assim, às vezes a gente tem acesso a um produtorzinho do interior que consegue, que ele planta a hortinha dele e fornece essas hortaliças sem certificação de orgânico, mas que a gente sabe que são de boa procedência. Acontece que quando a gente faz isso no supermercado, aquelas verduras todas lindas, sem nenhuma manchinha, sem nenhum furinho de bichinho nem nada, óbvio que passou por uma série de agrotóxico, de pesticida, e aí eu paro e faço a seguinte pergunta: será que a gente está fazendo mais bem ou mais mal? Quando começa a acumular esse monte de pesticida que não faz parte da nossa rotina, que nosso corpo não consegue assimilar, que vai ficar acumulado e que depois, de alguma forma, a gente vai ter que limpar. Então, esse pensamento da gente olhar para o alimento como um investimento em saúde, essas coisas assim, de a gente parar para pensar nessas pequenas atitudes que a gente tem, de valorizar essas coisas. Caramba, para quem consome muita salada, salada é uma coisa muito boa. Óbvio que a gente tem muito nutriente, muita fibra proveniente dela. Mas da onde está vindo isso? Qual é a carga que está vindo junto com esse vegetal que a gente está consumindo? Então, eu acho válido a gente sempre pensar e fazer esse tipo de reflexão, até para que a gente possa sobrepassar esses resultados de exames, de normalidades e tentar entender por que existe tanto sintoma numa pessoa que está apresentando um quadro normal, teoricamente normal de saúde, né?
Hoje o grande problema ainda, né, amiga, é o preço, né? Que as pessoas acabam, os produtos orgânicos, eles, se a gente não consegue direto do produtor, eles ainda acabam sendo um valor bem alto, né? Por exemplo, tem alimentos que eu achava que não iam agrotóxicos. Eu estava na praia agora no verão e eu comprei uma melancia. Ficou cheira de agrotóxico na geladeira, tipo, antes de Sim. eu tirar aquela película. E aí um paciente meu, eu comentei que ele me trouxe depois que ele planta, ele tem no sítio dele, e ele disse, doutora, eles usam para que ele fique mais brilhoso. Então, tu imagina, né? E olha que a melancia tem aquela casca dura por fora, né? E mesmo assim penetra dentro. Então, tu imagina o Mas, estrago Ju, que isso assim, faz. uma reflexão que eu sei que tu tem essa mesma linha de pensamento que eu tenho, e uma reflexão que a gente pode fazer é assim, qual é a conta que tu quer pagar? Tu prefere pagar uma conta de feira e de mercado ou uma conta muitas vezes bem mais alta na farmácia? Porque isso acaba estourando de uma forma e Uhum. outra em algum lugar, né? Então, assim, eu não estou falando, claro que eu sei que tem pessoas que não têm acesso, mas até assim, uma cultura de plantar algumas coisas no seu em casa, Em claro, casa, fazer uma quem hortinha, tem saber que é tu que está autoridade. cultivando aquilo ali, que não tem nada de errado que está sendo colocado, muito pelo contrário, se tu cultiva em casa, está cultivando com amor. Então, esse tipo de pensamento, quando algumas pessoas vinham me falar sobre isso, porque essa coisa de assim, consumir produto orgânico é caro, sim, realmente é mais caro, e tem coisas que a gente não vai encontrar. Quando eu monto meu cardápio de detox, para as pessoas que não sabem ainda, eu tenho um programa de detox de 5 dias. Eu sou natural chef, sou coach de saúde integral. Então, assim, às vezes as pessoas vêm e me perguntam, mas e qual é o cardápio? O cardápio é sazonal, porque quando se trata de produto orgânico, não está tudo disponível a todo momento. Então, a gente precisa ir para a feira, encomendar do produtor, ver o que chega e, a partir disso, elaborar um cardápio, né? Uhum. E me diz uma coisa, amiga, por exemplo, assim, a gente está falando muito em alimentação, tu sabe que faz parte da detoxificação o sono, Sim. a hidratação, uh, o ambiente tranquilo, né? Tentar não se estressar muito. Então, tudo isso hoje faz parte da. Depois, mais adiante, eu vou falar sobre a intoxicação eletromagnética, que É, chega a ser assustadora. Né? Acabou de ajudar uma paciente minha que ontem de noite a gente teve uma conversa, porque hoje está bem desafiador fazer medicina, né? É uma paciente minha que está gestante e ela está usando uma progesterona natural e ela me questionou, que ela viu na internet, que poderia fazer mal para o bebê. Daí eu disse para ela, olha, a gente tem experiência já de mais de 20 anos com esse produto, nunca tive nenhum caso do que ela tinha me falado, mas daí eu comentei com ela, provavelmente tu está no telefone, o telefone ele tem radiação ionizante, o Wi-Fi, né? Se tu usar o telefone carregado na tomada, carregando na tomada, essa radiação aumenta muito mais. E aí eu disse, provavelmente essas mulheres grávidas, todas que estão lá assistindo essa pessoa falar, todas estão conectadas na rede, né, eletromagnética. Então talvez isso faça muito mais mal do que, então se ela estivesse lá botando o pé na grama, caminhando na natureza, seria muito, porque dela eu estudo quântica, né? Aí eu disse ela, e vocês vibram da situação ruim e acaba atraindo. E essa paciente ela já teve um aborto recente. Então a gente não tem outra opção a não ser usar aquela medicação que é igual ao que a gente produz no nosso ovário, a progesterona. Então aí são essas coisas que às sim, vezes não se levam em conta, né? Que são essas que a gente comparou agora em relação ao produto orgânico e o não orgânico. Né? Já que nós estamos falando em grávida, eu sempre cuidei muito de fazer um pré-natal antes do pré-natal, né? Eu cuido muito, eu geralmente hoje só, eu tô, né, encerrando minha vida de obstetra, mas eu cuido muito isso de fazer o pré-natal só de paciente que já é minha. Então essas minhas pacientes, elas já vêm com suplementações, geralmente a paciente já está no peso ideal, então essa paciente ela já está preparada. E isso também dá para se fazer com alimentação, né, amiga? Tu tem sim. planos detox assim para Eu gestante? recebo muita cliente, eu recebia lá no Rio de Janeiro, agora aqui no Rio Grande do Sul eu estou recomeçando, né? Mas eu mesma fiz, eu acho que 2 ou talvez 3 detox durante a minha gravidez e enquanto eu estava amamentando a Antônia. Eu costumo fazer periodicamente,
O detox não tem contraindicação. O detox é o alimento mais limpo que a gente pode consumir. E no caso de uma grávida, é o alimento mais limpo que ela pode oferecer para o seu filho. Se ela acha que está se alimentando, por exemplo, com hambúrguer e Coca-Cola, pode ser melhor do que se alimentar com uma alimentação baseada em vegetais, que é o que se utiliza nesse período de detox, em que se removem produtos estimulantes, que se remove açúcar, que se remove cafeína, glúten, lácteos, proteína de origem animal. A gente só utiliza aquilo que é vegetal. É a alimentação mais rica que a gente pode fornecer para uma criança. Eu consumo carne, eu gosto de carne, eu gosto de churrasco, mas nesse período de detox é necessário que se pause com esse tipo de alimentação de origem animal para que a gente possa proceder de maneira efetiva essa limpeza. Então, o que acontece? No caso de uma grávida, sempre quando chega um cliente para mim para fazer detox, ele recebe um questionário de saúde e hábitos, para eu saber quais são os horários que ele se alimenta, o que ele costuma consumir, o que ele não comeria de jeito nenhum. Tipo, tem pessoas que ficam receosas e me dizem, eu não sei se eu vou conseguir, porque tal e tal coisa eu não como. Existe um questionário para isso, para a pessoa dizer aquilo que ela não comeria de jeito nenhum. Mas pergunta também se a pessoa está grávida, se ela está amamentando, se ela faz uso diário de algum tipo de medicamento, até para que eu esteja a par e programe o detox especificamente para essa pessoa. No caso de gravidez, precisa ter alteração de alguns tipos de ervas e temperos e alguns tipos de chás que se utiliza durante o detox. São modificados para uma mulher que está gestante, da mesma forma como existe modificação para uma mulher que está amamentando. Existe uma modificação em termos do que consumir, então se modifica também alguns tipos de ervas e temperos e chás, e se modifica, no caso de amamentação, a quantidade, que é uma mulher que está gastando muita caloria e está precisando de mais alimento. Então, a gente avalia tudo isso para analisar caso a caso. Mas eu recebi bastante gente também no Rio, indicada por uma nutricionista até muito conhecida lá, que eu não vou citar nomes, mas que me mandava clientes como se fosse para fazer um preparo para engravidar, ou um preparo para fertilização em caso de já terem tentado e não terem conseguido. Então, ela encaminhava esses clientes, eu fazia o detox e aí elas iam fazer o preparo para a gravidez. Eu queria, inclusive, que tu falasse comigo sobre esse assunto, até porque tu lida diretamente com isso. Mas, assim, é um rico benefício do que o detox é capaz de fazer. E, às vezes, existem coisas dificultando no produto final, que é a gravidez, que uma mulher tanto deseja. Mas, por exemplo, o intestino dela não está absorvendo nutriente, o intestino dela não está funcionando, o intestino dela não é mais capaz de nutrir nem o corpo dela, quem dirá um novo ser. Então, assim, é uma coisa muito importante para se fazer antes de se pensar em ter filho, ou então depois que engravidou nesse período. Eu andei lendo um artigo que foi publicado na Lancet em 2020, ela até escreveu, foram 3 artigos, ela, no pré-gestacional, ela viu que quando só a mãe faz o detox, o benefício na vida da criança é menor do que quando o pai e a mãe. Então, de repente, uma coisa que seria interessante, não só a mulher, mas o homem também. Então, até depois eu posso te passar esse artigo, bem interessante. Assim. Ela colocou que para risco de futuras doenças na criança, seria interessante que o pai também fizesse. Aí o casal. Aí, claro, durante a gestação é a mãe, na amamentação também, né? Então, mas acho que no pré-gestacional a gente poderia incluir, né, o pai. Porque hoje, inclusive, já tem vitaminas próprias para os pais. Né? Hoje, como eu atendo muitos casais, então muitas vezes tu trata os dois juntos, Sim, né? Então, é na uma outra realidade, né? opção. Né? Uhum. Uma outra coisa, por exemplo, que a gente teve recentemente a pandemia e os adolescentes, né? Até ela acabou fazendo uma pesquisa em relação a adolescentes também,
do quão ruim ficou a alimentação, né? Que teve muitas pessoas que foram para a cozinha e fizeram comidas, mas teve muitas pessoas que, né, acabavam pedindo fast food, né, que era mais prático. Então, isso piorou muito o índice de obesidade, né, tanto em crianças, adultos nem se falam, mas em crianças e adolescentes também. Né? E tu tem, assim, mais procura mulher, provavelmente, né, amiga? Mas tu chega a ter, assim, crianças, tem um público que se preocupa muito mais com a saúde e por isso procura o detox. Mas existe também um público feminino em geral que procura para perder peso, né? O que acontece? Qual é o processo do detox que faz com que a perda de peso aconteça? A desinflamação do corpo. O corpo voltar a andar na roda que tem que girar, né? Então, depois que a gente consegue limpar e desinflamar esse corpo, a consequência positiva disso é que acontece uma perda, em geral, significativa de peso. Mas isso ocorre em decorrência da desinflamação do corpo. Então, claro, tem aquelas pessoas que vêm procurar porque estão realmente preocupadas em saúde ou porque tem queixa de sono, a qualidade do sono melhora muito num pós-detox, aquele sono que a pessoa dorme e acorda com aquela sensação de que está sempre cansada. É uma coisa que melhora muito. Uma das primeiras coisas que eu vejo as pessoas dizerem é que elas passam a dormir melhor e com menor necessidade de horas. Uma pessoa que às vezes com 8 horas de sono acordava cansada, passa a dormir 6 horas, 7 horas e acorda muito mais disposta, porque o corpo está funcionando a seu favor, né? Então, assim, tem muitas das pessoas que chegam em decorrência dessas queixas ou que chegam indicadas por nutricionista, que já perceberam que existe um corpo que não está, um organismo que não está funcionando em harmonia, mas tenho também as pessoas que me procuram por conta de peso, de perda de peso. E aí elas vão lá buscando o produto final, mas elas, em contrapartida, têm todos os outros benefícios que o detox é capaz de proporcionar. Só que, lógico, quando a gente fala nisso, a gente fala num detox com vistas a continuar um estilo de vida saudável, continuar uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes. Não adianta se dedicar nesses 5 dias de processo de detox para fazer toda uma limpeza, para fazer tudo voltar a funcionar direitinho e daqui a pouco tá voltando aos velhos hábitos. Isso não quer dizer que a pessoa precise mudar radicalmente a vida, não é isso. Ela precisa simplesmente ter um equilíbrio e fazer com que a conta da balança feche. Tipo, uma má alimentação, em algum determinado momento, vai ser a exceção da vida dela e não a regra da vida dela. É isso que vai fazer perdurar esse efeito positivo do detox. Eu vi uma paciente minha entrando aqui, que é uma paciente minha, que ela, quando consultou comigo, ela disse assim: doutor, eu vim aqui porque ela é da área da saúde, ela só tem muitas pacientes em comum e as minhas pacientes vêm aqui e se transformam. E aí, quando ela voltou com o exame dela, ela é celíaca. Então, essas detox que tu faz, eles são sem glúten, sem lactose. Coisas que né? se tira, porque então, o glúten é uma molécula muito inflamatória. A vaca, então, em geral, o que a gente tem? Depressão, ansiedade, associado com o cansaço, tudo isso associado com o glúten e a lactose. Hoje a gente tem endometriose, por exemplo, que é uma doença puramente inflamatória. Então, a primeira coisa que os nutricionistas fazem é recomendar tirar os alimentos que inflamam, né? A cafeína, o glúten, a lactose, e daí tu vê a diferença não só na dor, no edema, não só no abdômen, mas como nas extremidades, que é uma coisa que acontece também, né? Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção, que ela entrou aqui, e ela acabou tendo uma diverticulite há uns dias atrás, e ela tinha ingerido quantidade de glúten, né? Então, eu estou começando a pensar, paciente com diverticulite tem que pensar, investigar se essa pessoa não é
intolerante ou às vezes até celíaca, né? Celíaca daí não Sim. pode entrar em contato com Não, o e glúten, sem né? contar também essas pessoas que parece que perderam a vitalidade, perderam a energia. Ah, eu me alimento saudável, mas eu não tenho energia, eu não tenho disposição. E aí, quando tu para avaliar o que que é esse teoricamente saudável, é muitas vezes o saudável que a mídia vende pra gente que é uma coisa saudável, quando realmente não é. O que é saudável hoje é a gente poder comer a comida que não Uhum. precisa ficar tendo que tirar de lata, tendo que desembrulhar, quanto menos pacote e mais né, coisas vivas, vegetais e legumes, frutas, isso é o que faz uma alimentação saudável de verdade. E aí, uma das coisas que eu posso falar de experiência própria, que já faz muitos anos que eu tirei o glúten e o leite de vaca da minha vida, e hoje, eventualmente ou pontualmente, quando eu consumo, eu noto total diferença no meu corpo, porque eu acho que meu corpo já se habituou tanto a não ter aquilo que sobrecarregava, que no momento que eu faço, imediatamente eu sinto. E uma das queixas que eu tinha era isso, de cansaço constante, de parecer que não tem energia, a pessoa já acorda parecendo que está cansada. E principalmente a retirada de glúten da minha vida, girou essa chave. Eu fiquei com uma energia e com uma disposição que parecia que o dia não ia acabar nunca. Então, logicamente que sobrecarrega. Uhum. Todo mundo que passa por essa experiência relata essas mesmas coisas. Então, lógico, eu não estou falando que as pessoas tenham que permanecer vivendo sem glúten e sem leite, se desejarem fazer isso, né, que permaneçam. Mas é uma mudança que se sente muito. É muito nítido isso, depois que se passa por esses 5 dias de processo de detox. E aí muitas pessoas restringem o consumo ou passam a não voltar a consumir porque sentiram uma melhora tão grande que não querem mais voltar a sentir aquilo que sentiam antes. Uhum. 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 Uma das coisas assim que tu falou ali, né, nos agrotóxicos, inseticidas, quem já assistiu mais lives minhas já escutou eu falando sobre isso, né, sobre os xenobióticos, né? Então, por exemplo, substituir o plástico pelo vidro, né? Cuidar com assim recipientes que tenham alumínio, por exemplo, caixa, lata, e tudo isso são coisas que vão se Sim. acumulando no nosso corpo, né? Então, por exemplo, o plástico ele tem o bisfenol A. Então, hoje as mamadeiras das crianças já não tem mais, mas antigamente tinha, né? Aí tu imagina as mães ainda Aquecido. aqueciam em banho-maria, né? Que aí tu aquece o plástico, né? E sabe que as mulheres elas acabam tendo uma exposição maior que os homens, e tem algumas coisas que as mulheres usam mais, né? Por exemplo, maquiagem, Cosmético. esmalte, cosméticos. Tem algo que os dois usam, que são os desodorantes, né? Então, por exemplo, eu andei olhando, a gente tem desodorantes em várias apresentações, né? O alumínio, por exemplo, o alumínio é ele que tira o odor, né? Então, a maioria dos desodorantes tem alumínio. Então, quando tu pega, por exemplo, em forma de creme, é uma coisa. Quando tu pega o aerosol ele deve ter no mínimo uns 10 produtos desses que são considerados tóxicos, né? O xenobiótico, como a gente falou antes, mais do que o creme e o roll-on, né? Por exemplo, tu pega um protetor solar, né? Um protetor solar infantil aerosol. Olha, é um crime. Quando eu fiz uma palestra com uma colega minha que é dermato, que foi no câncer de pele ali em dezembro, né? No dezembro laranja, eu passei na farmácia e aí eu fui olhar o protetor solar infantil. E aí, quando eu olhei a quantidade de produtos que tinham ali no aerosol, eu fiquei impressionada. Aí, tu imagina, a criança já começa, né, no início da vida sendo exposta a isso, né? Então, daí tem os parabenos, tem os inseticidas, os agrotóxicos, por exemplo, o material que tem nas Sim. panelas, né? Aquelas do Teflon ali, não só o alumínio que está embaixo, mas aquele produto em cima também é tóxico, né? E tu sabes que a gente está cada vez mais com incidência grande de câncer, né? De mama, por exemplo, e que tem uma relação direta, porque esses produtos, eles têm uma estrutura muito semelhante ao estrogênio, que é o hormônio que estaria associado com o câncer de mama, Uhum. com endometriose, câncer de endométrio. Então, os hormônios, cada vez que eles vão ir lá no núcleo da célula, eles têm um receptor.
E esses xenobióticos, ou eu estou chamando hoje de disruptores, né, rompem ali a ligação do estrogênio com o seu receptor, eles acabam entrando ali no receptor. Então, o estrogênio fica em excesso, que dá o que a gente chama de predominância estrogênica, que a pessoa fica gordinha, né? E lá no núcleo da célula tem um produto que é tóxico. E esses produtos, por isso a obesidade acaba sendo um problema maior, porque daí esses produtos se depositam mais na gordura. Então, por isso que é a importância, assim, nas pessoas que estão mais acima do peso, de repente precisariam fazer esses detox mais frequentes, né? E eu não sei se são esse grupo que te procura mais, amigo. Não, não é. Não é, né? Eu imaginei. Assim, tem pessoas, quando tu tá buscando, quando tu tá consciente de que tu busca um objetivo, seja ele melhora da qualidade da tua saúde, ou então a perda de peso, que também, né, como eu falei, também me procuram por esse objetivo, tu tá focado em alguma coisa e tu tá disposto a te privar de coisas porque tu sabe que tu tá buscando um resultado. E assim, quem quiser até dar uma olhada no meu Instagram, eu tenho um destaque que chama detox, porque as pessoas ficam imaginando, meu Deus, mas o que eu vou comer? Eu vou passar comendo alface e fruta o tempo todo. Não, tem pratos sensacionais, eu falo isso porque eu que gosto de carne, passo numa boa esse período de 5 dias fazendo detox e me alimentando Claro, a gente utiliza muita proteína, mas é proteína de origem vegetal. E lá tem a cara de vários pratos que a gente já apresentou para o detox e tudo mais. E as pessoas curtem muito e se surpreendem. Uma das perguntas que eu faço é sobre se elas algum tipo de alimento que elas não consumiriam de jeito nenhum, eu pergunto. Porque se elas não gostam, eu pergunto, tu topa me deixar te surpreender? Porque às vezes é uma forma diferente de preparo, um tipo de tempero diferente, que faz a pessoa deixar de lado alguma cisma que tinha com determinado alimento, porque passa a ver que tem outras formas de poder consumir ele e se encanta. Então, isso eu acho que realmente é um start para quem está afim, porque tem que estar afim, isso não pode ser uma coisa imposta. E eu acho que até por isso, voltando a essa tua pergunta inicial, não são essas pessoas que me procuram, porque em geral elas não tão focadas nisso, né? De querer abrir mão de coisas em prol de um objetivo. Mas, claro, seriam pessoas muitíssimo beneficiadas com os efeitos benéficos do detox. Uma pergunta, assim, eu acho que também outro grupo que se beneficiaria muito, talvez não seja o que te procure mais, mas é o pessoal mais já fiz bastante, já. Não é o meu público de foco, assim, principal, mas eu já fiz bastante. Eu já fiz, inclusive, detox de adolescente, e isso é uma coisa que me motiva muito. Quando famílias decidem fazer o detox, mãe e filha, e aí um motiva o outro para, né, para passar por esse período e tudo mais, aderir às mudanças alimentares. E é muito gratificante para mim no final do 5º dia, quando eles relatam para mim essas coisas que acontecem de bom e que elas começam a perceber que estão muito mais ativas, que estão com muito mais energia, com muito mais disposição. Então, isso é muito legal. Mas idosos, sim, me procuram também. Eu acho que seria interessante, assim, pessoas com doença autoimune, que também é inflamatório, pessoas que têm, por exemplo, cândida de repetição, infecção urinária de repetição, porque são, né, a cândida é uma que está associada diretamente com a alimentação. Né? Minha amiga, o quanto tudo isso mudou, quando eu também mudei esse olhar para minha alimentação, né? Eu era uma pessoa que tinha cândida um mesinho e outro também, praticamente, né? E tudo isso mudou muito. Então, quando a gente falou lá atrás sobre essa questão de investimento, eu olho para trás esses anos todos que passaram e como evoluiu isso tudo, tanto da minha disposição, da minha vitalidade, que eu sinto isso. Eu acho que hoje eu tenho apesar de mais idade, eu tenho muito mais jovialidade do que eu tinha naquela época. Mas realmente eu olho principalmente para enxergar que eu fiz um investimento em alimentação e hoje não gasto mais em farmácia. O meu gasto de farmácia
tal é a minha levotiroxina Uhum. por conta do meu hipotireoidismo, que ainda assim diminuiu, né? A dose de Mas melhorou Então, muito. esse é o meu gasto de farmácia. Então, é realmente pensar, a gente tá. E a tendência é, se tu não toma as rédeas da tua saúde, com o passar dos anos, é piorar, né? Então, se hoje tu tem um gasto X em farmácia e tu não olha para isso, a tendência é que alguns anos mais para frente o teu gasto vai ser bem maior do que X. Então, pensa onde tu quer focar o teu gasto hoje como forma de uma colheita a longo prazo também. Não é só o que muda no dia a Uhum. dia hoje, é o que vai mudar daqui para frente. Eu falo sobre isso até ontem, acho que foi. Eu publiquei no meu stories um estudo de Harvard falando sobre as crianças que se alimentam bem desde pequenininhas, são estimuladas a ter uma alimentação saudável, o quanto aumenta a longevidade, né, em termos de idade. E isso é muito legal também, porque isso foi uma coisa que a gente fez aqui em casa e isso aconteceu de uma maneira natural, porque eu e o André já temos uma alimentação melhor, claro que temos os nossos deslizes e eventualmente também. Não vivemos 100% uma vida saudável e também, assim, quanto mais a gente puder ser saudável, melhor. Mas, como eu falei, esses deslizes são a exceção e não são a regra. Mas a gente procurou, desde que a Antônia nasceu, focar em apresentar os alimentos saudáveis para ela das mais diversas formas. Então, se de uma forma ela não achava que era legal, no outro dia eu tentava apresentar de outra maneira. Se, sei lá, vou dar um exemplo aqui, uma banana, ela não estava consumindo a banana, no outro dia eu usava para fazer uma panquequinha, no outro dia eu usava para fazer um picolé. E assim a gente vai desenvolvendo o gosto pelos alimentos e por uma vida mais saudável. E com um adulto, eu estou me referindo a uma criança, mas com um adulto também, assim, quando eu escuto as pessoas falarem, eu não gosto de comer tal coisa, não, aquilo ali eu não gosto de comer. Gente, tem uma certa altura da vida que não é só uma questão de gostar, que a gente tem que fazer o que é necessário. E óbvio que ninguém vai ser obrigado a comer alguma coisa que não se sinta disposto a comer. Mas tenta provar de uma outra maneira, sabe? Eu fico muito satisfeita quando um cliente de detox me possibilita que eu surpreenda ele com sabores. Quando, apesar dela me dizer, eu não gosto de comer abobrinha, eu falo, tá, mas eu posso tentar te apresentar de uma forma que tu possa gostar e ela aceita e às vezes ela se encanta. Eu tenho retornos falando sobre isso. Caramba, nunca imaginei que aquela abobrinha feita de tal jeito, que aquilo ali era uma abobrinha, eu estava comendo com outro sabor, com não sei quem. Então, abrir um pouco também o olhar para essa alimentação, para voltar para essa alimentação que te faça colher resultados, né? Eu acho que realmente a chave de vários problemas de saúde da vida das pessoas poderiam ser resolvidos só com alimentos. É óbvio que a medicina tem toda uma importância né, é fundamental, isso é inquestionável, mas alguns problemas a gente sabe que resolveriam com uma mudança de chave na alimentação. E o que falta para a pessoa fazer isso? É muito mais fácil ela ir para a fila Uhum. da farmácia e comprar aquela caixinha e tomar diariamente, do que ela tentar fazer um esforço de superação para fazer isso, para se abrir para provar novas coisas, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que os Sim. ganhos são fantásticos. Vale muito a pena. Eu não quero assustar vocês, porque eu fiquei impressionada, né? Porque o estudo é algo assim constante, né? O aprendizado, cada dia mais eu me encanto com o que a gente vai aprendendo e com os riscos que a gente vai correndo sem se dar conta. Então, eu quando comecei a estudar mais a fundo isso, me veio a preocupação, tipo, o álcool diminuiu muito, os alimentos orgânicos, comecei a cuidar mais. E agora, quando eu tive uma aula que foi junto nessa da detoxificação, que foi sobre a contaminação Sim. eletromagnética. Então, nós temos dois inimigos dentro de casa, assim, terríveis. Seria o Wi-Fi, eu estou aqui do lado, né?
o telefone, que está aqui na minha frente, o micro-ondas, né? Então, a gente tem muitas doenças que estão relacionadas. E daí, além disso, tu pega o quê? Cobertores elétricos, rádio relógio, vai num hotel, um rádio relógio do lado da tua cabeça, celular, subestações elétricas, torres de alta tensão, transformadores em postes de rua, modem de ADSL, que seria os Wi-Fi, assim, computadores, né, antenas de celular. Então, isso aqui está ao nosso redor toda hora. Então, a maioria fora da nossa casa, mas dentro da nossa casa, então, a gente tem, por exemplo, transtorno de humor, infertilidade, a tireoide, é só a gente ver a quantidade de pessoas com problemas de tireoide. A tireoide é uma das que as pessoas mais se preocupam, assim, doutora, por que eu tenho? Por que eu tenho? Por que eu tenho? Então, isso explica muito, que muitas vezes os pacientes têm medo de fazer mamografia, porque a mamografia pode dar câncer de tireoide. Só que aí a gente tem tudo isso ao redor, que tem muito mais radiação ionizante do que a própria mamografia. Então, assim, osteoporose, retinopatias, dor de cabeça, tremor, vertigem, alteração na diminuição de memória, concentração, foco. Então, tudo isso poderia estar associado com essa intoxicação, né, de radiação ionizante. Dor articular, fadiga, alergia. E daí a gente vai lá, faz o detox da Ingrid, e aí a gente continua, fica ali bem alguns dias, mas aí assim, vai continuar a alimentação saudável, e aí tem isso ainda que está acontecendo. Então, nós temos que começar a pensar nisso também. E existem formas de neutralizar um pouco isso, né? Alergias, problemas digestivos, até mesmo piora do estresse, pessoas que têm distúrbios, por exemplo, bipolaridade, irritabilidade, tudo isso pode sofrer, né? Influência da radiação. Aí, como é que a gente pode se proteger? Aí, no quarto, por exemplo, dormir longe de áreas, né, que tem alta concentração de, né, eletromagnética, diminuir metais. Uma das coisas que esse professor que deu aula para nós, eu até fiquei feliz que na minha sala, os meus armários todos, nenhum vem com puxador. Então, quanto mais metais tem, mais tu aumenta, potencializa essas radiações, né? Então, outra coisa, dormir longe da tomada. A maioria tem uma tomada do lado da cama para carregar o telefone, para ligar, né, a lâmpada. Não carregar o celular do lado da cama, quem nunca, né? Desplugar equipamentos que não estão sendo usados, né? Quando for comprar móveis, verificar a quantidade de puxadores, de metais, né? Computador, não usar ligado na tomada. Quantas pessoas usam o laptop no colo? Tudo isso que vai prejudicando ovário, testículo. Aí a gente entra nesse lance ali da infertilidade, né? As amálgamas dos dentes também acaba. Micro-ondas, por exemplo, micro-ondas, se a gente ficar com ele ligado, ele pode emitir até 2 metros dessa radiação ionizante. Então, o ideal seria a gente nem usar mais o micro-ondas, né? Sair de casa sempre que possível, que uma das maneiras da gente poder desintoxicar, né, detoxificar, na verdade, dessa radiação seria usar mais antioxidantes, né? Então, a gente tem algumas coisas, tipo quercetina, astrágalos, tem muitas coisas na alimentação também que podem ajudar. Uma coisa que eles falam hoje é grounding, que é tu botar o pé na areia, na grama, na terra, né? Que tu reduz a inflamação, né? Reduz o estresse, aumenta a disposição, melhora a digestão. Então, é como se fosse assim, ó, descarregar aquela eletricidade. Então, por exemplo, tu colocou a mão em alguma coisa e deu um choque. Está na hora de tirar, porque o que acontece? Esse professor, quando deu aula para nós, ele falou, né? A gente acorda de manhã, tu já bota o sapato, tu já sai, tu já entra em contato ali com micro-ondas, com vários equipamentos ligados, e aí tu já sai, tu entra, pega o elevador, tudo tem, né, a radiação, né? Aí tu já entra dentro do carro, daí tu chega no consultório, no teu escritório, já vai lá no 15º andar, e daí tu não entra em contato com a natureza em nenhum momento, né? Colocar as mãos na água é outra coisa que ajuda. Meias de aterramento, tapete de Cidades aterramento. como a gente vive, está cada vez mais difícil a gente conseguir fazer isso, né? De caminhar sem sapato, caminhar na terra, deitar no chão. Né? Então, procurar eventualmente, quando for possível, parques e coisas assim para conseguir fazer isso.
Mas isso é completo. Hoje, essa realidade é uma realidade muito, muito distante, muito diversa da realidade que a gente teve quando era criança. Eu ouvia meu avô falar isso, de que tinha que, para descarregar, andar na grama, andar na terra, e a gente conseguia fazer isso toda hora, né? Ser E aí tu bombardeado com começa a essa entender por que que quantidade antigamente de poluentes eletromagnéticos como é hoje, a gente ainda tinha esse recurso de poder descarregar facilmente, coisa que não é. porque as pessoas não tinham isso antigamente, né? Não tinha televisão, não tinha luz elétrica, não tinha computador. Então, talvez isso era, a longevidade deles era maior, né? Então, hoje uma criança, com 3 anos, ali está com o celular na mão, né? Tu imagina o desenvolvimento. E aí, cada vez mais, a gente está com déficit de atenção, hiperatividade, e tudo isso pode estar associado, né, amiga? Então, eu quis trazer esse. Eu sempre tento Sim, beneficiar os meus pacientes com o que eu aprendo, né? Na verdade, eles são o objetivo disso. Então, quanto mais a gente conseguir prolongar a qualidade de vida das pessoas, melhor. Então, isso eu mudei, né? Eu assisto a aula, minha mãe, né, até, acho que ela está sem internet, porque ela não entrou hoje, né? Ela não está aqui, ela está na casa dela. E, então, assim, quando ela estava escutando essa aula comigo, ela ficou assim, meu Deus, calça tudo isso, né? Então, eu sou uma que carregava o telefone no quarto, não carrego mais, né? Tipo, hoje, quando tu mandou uma mensagem às 5 da manhã, eu tô com uma grávida aí que tá para nascer, eu vim aqui no ah, corredor para ver se não era, né? Eu até pensei, eu pensei, mas será que não, a minha amiga é que eu vi acordou que me cedo? mandou Então, daí eu mensagem ontem à mudei noite, isso eu fui te da. responder hoje. Então, assim, aí são hábitos que a gente pode mudar, que faz uma diferença. E daí, assim, se tu fizer atividade física, tu dormir melhor, que a semana que vem vai ser a live do sono. Então, eu não falei muito de sono hoje, porque vai ser a live da semana que vem. Então, assim, a alimentação. Então, tu vê que não é um isolado, é tudo Sim. junto, né? Então, a gente viver em ambientes tranquilos é outra coisa. Esse professor, ele falou assim muito, né, no afeto, no carinho, né, que hoje tu vê as crianças, né, perdidas, né, as crianças. Eu tenho uma menina essa semana de 11 anos, ela tem raiva, ela tem Nossa. ódio. Eu tive que ter uma psicologia, né, enorme com ela, tive que conversar com a mãe, e assim todo mundo na psicóloga, sabe? Então alguma coisa não está bem. Então a gente vê hoje essa, mas em compensação eu atendi umas 3 famílias essa semana que pais e filhos, sabe? E até Deus parabéns para eles, né? Vocês também têm uma família linda, né? De vocês se dedicarem, de vocês participarem da vida da criança, né? Então eu fico muito feliz de poder conviver com vocês assim. E eu acho que eu disse que a falta de sono, o álcool seriam males do mundo, e o terceiro, acho que é as famílias destruídas ou desconstruídas, né? Eu acho que seria o terceiro problema que nós enfrentamos. E nós já estamos tendo daí crianças. E como é que a criança dessa vai se alimentar bem? Sim. O que essa criança vai fazer? Vai ficar o tempo todo no telefone, jogando videogame. E isso vai fazendo o quê? Deixando essa criança mais introspectiva, mais doente, mental, emocional, né? Então, é uma coisa que precisa ter toda essa, né? Então, acho que a detoxificação ela passa não só pela alimentação, mas também por tudo isso, né? No sono, Uma, agora na radiação, eu né? escrevo, eu tenho uma Eletromagnética. Então, cartinha de recomendações quando o detox inicia. E coloco ali algumas orientações do que não deve ser consumido e tudo mais, mas uma das coisas que eu falo, aproveita esse momento de detox do corpo para fazer um detox da mente, de tirar dali, de tentar aliviar, de tirar pensamento que não te serve mais. Isso é muito particular, depende de cada um. Eu estou trabalhando com a alimentação, mas a minha sugestão é que a pessoa, se puder, tirar esse tempo que já está usando para cuidar da saúde, que cuide também dessa parte emocional, que é uma parte importantíssima também, né? hoje não tem É, mais como a gente separar isso, né? certeza, é. Não tem mais. E, infelizmente, acho que esse é o grande problema da medicina hoje, né? Que a medicina, ela é a medicina da doença. Então, a impressão que dá é que parece que quanto mais doente o paciente estiver, melhor. Eu acho que nós, como médicos, nós deveríamos estudar nutrição. Eu fui estudar isso quando eu tive problemas, né?
Então, eu acho que isso é uma coisa que falta na medicina, né? A medicina flexeriana, né, que era uma pílula para cada doença. Isso começou lá em 1910, né? Então, antes disso, todas as medicinas andavam juntas, né? A alopatia com a homeopatia, com a naturopatia, né? Todo mundo ajudava o paciente, né? E a partir daquele momento, teve um instituto nos Estados Unidos, Rockefeller, eles contrataram esse cara, na época não tinha nem carro, era carroça, cavalo, ele ia nas escolas de medicina para convencer os médicos a prescreverem remédios. Então, ali foi onde o alimento perdeu a sua função. E ali a medicina criou um monstro que nunca mais conseguiu... Né? Hoje a medicina vive basicamente em função de medicamentos. Né? E aí tem que Tu puxou esse gancho, agora eu me lembrei de uma coisa que eu tinha notado quando eu falei que eu acho que a chave de muitos problemas da saúde está realmente na alimentação. E eu até coloquei aqui, mas eu não tinha citado, foi bom tu ter falado, que a alimentação é capaz de mexer com o sono de tal maneira que quando a pessoa não consegue ter um sono de qualidade, porque passou se alimentando mal o dia todo, um exemplo disso por exemplo, quando alguém vai comer um churrasco de noite, óbvio que não vai dormir, óbvio que não vai descansar, uma comida muito pesada para ser comida tarde da noite. E aí a pessoa se alimenta mal o dia todo, vai dormir e procura descansar, não descansa. Acorda se arrastando. Aí isso começa a entrar numa bola de neve. Aí daqui a pouco a pessoa que não consegue mais descansar à noite toma um remédio para dormir, que deixa ela tão abatida que ela não consegue acordar direito. Daí ela toma outro remédio para conseguir acordar e ter energia. Então isso acaba virando um ciclo de remédio para tudo, né? Quando na realidade, para esse tipo de coisa, muitas vezes, e é óbvio que eu não estou generalizando, cada caso é um caso, precisa ser analisado por um médico. Mas é isso, muitas vezes a chave é o que a pessoa está consumindo, qual é o tipo de alimentação que ela está tendo que está fazendo mexer tanto com a qualidade do sono dela. E aí essa série de medicamentos pode ser eliminada depois que essa roda volta a girar direitinho, né? Isso é uma coisa que no dia a dia eu sempre falo, né? Por exemplo, os pacientes e os médicos, eles acham que tem uma pílula mágica que resolve tudo, que é o medicamento. E aí nenhum dos dois faz a parte dele, né? Eu já saí dessa medicina faz tempo. E aí eu sempre digo para os pacientes, eu faço a minha parte, mas tu tem que fazer a tua. Então, aí quando os dois fazem, até faz uns 15 dias atrás aqui em Porto Alegre, eu tive um paciente de 71, 72 anos, parece impossível. Mas assim, ele é um paciente que ele não está mais diabético. Que legal. Então, assim, a gente tem um sério problema hoje, por exemplo, eu disse que eu vou fazer uma live sobre isso, vou apanhar de alguém sobre o uso, por exemplo, dos medicamentos para colesterol. Esse paciente era os cardiologistas, eles querem manter o LDL, que eles chamam de colesterol ruim, que é o dia que eles querem ver o diabo e não querem ver o LDL acima de 100, e já tem uma classificação nova desde 2017, que o LDL, o ideal é que ele fique entre 100 e 129, que ele leva a vitamina K2 para os órgãos. E o pâncreas é um dos lugares que mais tem proteínas dependentes de K2. Então, se eu baixar o LDL, baixo a K2, o que acontece? Diabetes. A K2 leva o cálcio para o osso. Aí ela baixa, o LDL baixa ela, o cálcio não vai para o osso. Para onde é que ele vai? Para as artérias. Aí esses pacientes infartam, né? Tem placas nas carótidas, né? Até eu tenho um paciente meu aqui, que é tem cadeira cativa aqui, o Zenir é um, que a gente conseguiu diminuir as placas da carótida dele, e está sem remédio de colesterol há anos, né? Então, assim, aí vai no cardiologista, tem que tomar porque tem placa. Não, mas eu diminui as placas. Mas como é que tu conseguiu sem o remédio de colesterol? Daí tem que falar com a doutora Juliana, só que até hoje a médica nunca conversou comigo para saber o que eu fiz, né? Porque a impressão que dá é que eles não aceitam, sabe? Não tem humildade de aceitar ou estudar isso, né, amiga? É que nem o T3, por exemplo. O T3, que é um hormônio da tireoide que ajuda a melhorar o colesterol. Então, assim, os endócrinos não usam. Esses dias uma paciente minha consultou com uma endócrina e a paciente disse, não comenta que tá usando. Infelizmente tem que ser assim, né? Porque eu digo que eu tô cansada de apanhar. E aí ela comentou com a colega disse, não adianta, daqui a pouco nós vamos ter que começar a usar. Então, daí eu fiquei
pensando, porque começar a estudar, né? A paciente pode dizer, tá, então, porque não começa agora, então, né? Então é aquela coisa, tu vai esperar a sociedade fazer um protocolo, e nisso. Ontem eu atendi uma paciente que o marido dela veio constar, e ela, daí eu perguntei, né, se ela estava tomando o T3, daí ele disse, eu não deixo mais ela parar de tomar o T3, porque mudou a vida dela, né? Ela tinha frio, calor ao mesmo tempo, sofria no inverno. Então aí tu vai vendo a vida das pessoas mudarem sem ter aqueles protocolos da medicina tradicional, né? É isso. Então, para mim é muito gratificante, mas às vezes a gente cansa, sabe, de brigar contra o sistema. Mas eu acho que é isso. Para conseguir voltar esse olhar em cima de um assunto tão importante que é a alimentação, para que faça esse trabalho de formiguinha, se a gente conseguir que uma, duas, três pessoas escutem, se interessem pelo assunto, levem adiante isso, eu acho que muita coisa. Ah, não, acho que já passou de três. Acho que já passou de três. Acho que a gente está indo bem mais longe do que imaginava. Eu agradeço muito, assim, né, que um paciente desse ele vai trazendo outro, e assim a gente vai podendo fazer o nosso trabalho, porque nem divulgar isso a gente pode, né? Amiga, chegamos em 1 hora de live, viu? Passou muito rápido, né? Eu gostaria de agradecer. Não teve nenhuma pergunta, o pessoal está todo mundo sabido. Tem algumas. Eu tenho algumas pacientes aqui que colocaram alguns comentários. Eu fico emocionada, a Vera, querida, né? Graças a Deus que agora tem médicos da medicina integrativa, a doutora Juliana é uma delas. É um ótimo exemplo, né? Fico muito feliz. A Cláudia também já sabia sobre a poluição eletromagnética. Então, que isso seja espalhado, né? Porque a gente vê as pessoas tendo doenças toda hora, câncer, tem pacientes aqui que estão presentes, são pacientes minhas que têm câncer, né? Então, a Andriele Colombo é uma paciente minha que está grávida, a doutora Ju, eu sou cria dessa nova vida, tenho muito orgulho e gratidão. Então, para nós é muito gratificante, né, receber esse retorno de vocês. Então, eu gostaria de agradecer, amiga, não sei se quer fazer mais alguma colocação. Eu é que quero te agradecer imensamente o convite, o espaço, a tua confiança no meu trabalho, que desde sempre tu foi uma das minhas incentivadoras, tanto que já fez detox comigo, conhece os benefícios e tudo mais, e eu sei que tu faz propaganda disso para as tuas pacientes também, porque eu sei que tu acredita nisso, e isso me enche de orgulho e gratidão. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo e quero me colocar à disposição para quem tiver interesse em saber mais, para quem quiser conversar, me chama através do Instagram. No meu Instagram tem link para o WhatsApp e a gente pode conversar por lá. Semana que vem tem uma turma de detox acontecendo. Começa de segunda até sexta, porque esse detox acontece em datas pré-determinadas. Então, o próximo grupo começa agora na segunda-feira até sexta. Se alguém tiver interesse de girar essa chavinha e quer a minha ajuda para isso, eu estou à disposição. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada a todos pela presença. É uma satisfação poder estar aqui, né, trazendo informação e que essa sementinha seja plantada aí no coração e na mente de muitos, né? Semana que vem nós estaremos aqui com o Dr. Adriano Halbert falando sobre sono, melatonina, né, e todos os benefícios, né, que ela traz e também os malefícios na ausência dela. Muito obrigada, pessoal, que Deus abençoe a todos. Amiga, muito obrigada por estar aqui, por estar na minha vida. É um presente que Deus me deu, família de vocês. Obrigadão, um beijo grande, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, boa noite.